Fala campeões, estamos de volta no canal para falarmos da histórica despedida da geração de ouro na Arena da Baixada. Vitória por 1-0 contra o Santos, mais de 30 mil atleticanos presentes para reverenciar essa geração que nos trouxe nossas maiores glórias, momentos incríveis e históricos que ficarão para sempre no coração de todos nós atleticanos. Muita emoção no último jogo do trio Bruno Guimarães, Marcelo e Marco Rubinho. Peço que divulguem o vídeo para os amigos, ative a notificação e também deixe o seu comentário. Sobre o jogo em si, muita dificuldade no primeiro tempo, um jogo marcado por muita tensão e jogadas violentas, né? Os interesses estavam alinhados, o Atlético querendo terminar o campeonato entre os 4 primeiros colocados e o Santos na vice-liderança. O técnico argentino Jorge Sampaoli armou um pressing que dificultou muito a nossa saída de jogo, também a criatividade no meio-campo. Não gosto particularmente, né, dos 3 volantes que entraram em campo, Lúcio, Wellington e Camacho. Acho que perdemos muito na dinâmica, né? Deveria ter entrado com o Eric, mas no segundo o técnico Eduardo Barros alterou a configuração do ataque, deslocou o Rony para o lado contrário, o lado direito, e logo no início ele construiu a jogada do gol, achando o Marco Rubem numa cabeçada letal. É incrível como as coisas acontecem, né? Um desfecho perfeito, né? Um movimento letal do atacante, a cabeçada, né? Como o primeiro gol que ele marcou como General Dias, contra o General Dias, no primeiro amistoso ele também marcou na despedida uma cabeçada letal, né, decretando os 3 pontos muito importantes para o Furacão. Continuamos na briga pelo G4, na briga por uma maior premiação e na briga também pela história. Se vencermos o Avaí, né, no próximo fim de semana alcançaremos a nossa melhor campanha na história, né, dos pontos corridos do Brasileirão. Um momento marcante do jogo também foi a entrada do Bruno Guimarães, né, no lugar do Marcelo. É um momento muito emocionante de 2 jogadores imprescindíveis para a nossa história. Muita emoção nas arquibancadas, muita emoção dos jogadores, né, com o final do jogo. Todos os funcionários entraram em campo, né, num momento de grandeza do clube, onde valoriza todos os profissionais que contribuíram, né, para a história, né, que foi escrita nesses 2 anos, né, desde a volta do presidente Petralha, onde colocou o Atlético nos eixos, e hoje é um exemplo não só no país, como para o futebol sul-americano. 3 jogadores que são imprescindíveis e que emocionaram a todos, né, no estádio, também os funcionários, também os discursos. Foi um jogo que com certeza, né, está no coração de todos nós atleticanos, e não esqueceremos de cada detalhe, né, de cada jogador que fez a história acontecer no Clube Atlético Paranaense. É sabido que haverá uma grande reformulação no time. Eduardo Barros foi confirmado no time de aspirantes merecidamente para 2020. Ainda não encontramos o técnico para o time principal, para o lugar do Thiago Nunes. Jogadores voltarão de empréstimos, mas 3 deles, 3 saídas, marcaram demais nessa despedida, né, fazendo o último jogo, né, o atacante Marcelo, que é uma cria do clube, que saiu, que voltou, que fez história, né, em todos os sentidos, fez história, né, na luta pelo acesso, nas dificuldades, nos momentos difíceis em 2012, nos jogos, né, disputados no Janguito, também no interior paranaense. Ele estava lá, cria da base, né, nos levando de volta para a elite. Ele nos leva também à final de uma Copa do Brasil. Ele sai do clube, né, com alguns conflitos internos, e retorna, e é um dos personagens mais importantes, né, destes títulos e também da história do clube. Um jogador representativo em todos os sentidos, né, com certeza está na história do clube. Outro jogador que nos deixa, que a gente precisa citar detalhadamente, minimamente, é o atacante, o centroavante Marco Rubem. Em tão pouco tempo de Atlético, ele construiu fazer uma história gigantesca que nenhum outro atacante que passou por muito mais tempo, né, conseguiu construir no clube, né, um hat-trick contra o Boca Juniors na Libertadores, histórico, né, um centroavante letal, um centroavante guerreiro, que passou também por dificuldades no clube com a perca, né, do pai. Ele continuou de cabeça erguida, né,
quando passou também por uma fase difícil, uma seca de gols, ele deu assistências, ele não desistiu, ele entrava firme em todas as jogadas. É um jogador que representa demais a alma guerreira, né, e deixará saudades em todos os sentidos, e teremos muitas dificuldades para encontrar um substituto para ele. Os nossos agradecimentos, né, ao Marcelo, ao Marco Ruben e principalmente, né, ao cheque em branco, ao bruxo Bruno Guimarães, né, um jogador fora de série, um jogador único que dificilmente veremos, né, outro como ele desfilando, né, pelo gramado da Arena da Baixada. Um jogador raro, um jogador diferente, né, que com certeza brilhará na Europa e também na seleção brasileira, né, o jogador mais técnico que vi como um torcedor do clube, né, o mais importante, né, protagonista nos títulos da Copa do Brasil e também da Sul-Americana, no Japão, um jogador que deixa um vazio gigantesco, né, no clube. Dificilmente encontraremos um substituto para ele. Eu acho que passará anos, né, para encontrarmos outra peça, outro jogador parecido. É triste a saída, mas também, né, nos emociona, e também a gente precisa ficar valorizando esses jogadores que fizeram muito, estão na história, e a gente ficará lembrando e torcendo por todos eles. Bruno Guimarães, né, jogará no Velho Continente, estaremos lá ligados na TV, torcendo por esse jogador que representa a nossa alma, né? Marco Ruben também, muita sorte na Argentina, no lado da sua família, continue, né, marcando gols. E também o Marcelo, que vai para a China, né, garantir sua vida, ele merece. E um jogador que fez muito, a gente não pode falar nada, são decisões acertadas dessas pessoas que contribuíram demais, né? O nosso agradecimento eterno a esses jogadores, estaremos sempre na torcida. O nosso muito obrigado em todos os sentidos, né? Estão nos nossos corações, no meu coração, são ídolos irreparáveis, estão, na nossa seleta galeria de ídolos. Estaremos sempre aqui torcendo, né, por vocês, e torcendo também por um 2020 ainda melhor que 2018 e que 2019. Temos um planejamento, este planejamento é de longa escala, não é um planejamento instantâneo, é um planejamento real, é um planejamento, né, de já demos inúmeras provas de que ele funciona e de que ele continuará, né, com o jogo CAP, com profissionais preparados, nos trazendo glórias, nos colocando sempre no primeiro escalão do futebol nacional e também do futebol internacional. Um abraço a todos, né, e até o próximo vídeo.